Um inimigo invisível, microscópico e implacável, que se infiltra no seu corpo sem alarde, transformando células saudáveis em fábricas de destruição. Ele não avisa, não pede permissão menos. Apenas ataca, e se eu te dissesse que essa ameaça já ceifou milhões de vidas globais, mas em 2026, com vacinas e conhecimento, a maioria sobrevive em apenas 5 a 10 dias. Hoje, mergulhamos no coração da batalha, uma jornada passo a passo pelo corpo humano, revelando como o Covid-19, causado pelo SARS-CoV-2, invade, conquista e, em casos raros mais graves, leva a vitória final sobre o hospedeiro. Fique até o fim, porque os detalhes que você vai ver, inspirados em estudos reais e visualizações, nunca antes tão vívidas, podem ser a sua maior arma contra o vírus que ainda circula. Vamos começar do zero, o corpo humano em equilíbrio perfeito, antes do caos se instalar. Mas primeiro, como ele chega até você? O coronavírus se propaga quando inalamos gotículas que uma pessoa infectada expele no espirro ou na tosse. Imagine nuvens microscópicas carregadas de vírus, pairando no ar, como minas flutuantes. Ou quando tocamos uma superfície contaminada, como uma mesa ou maçaneta, onde essas gotas caíram. E levamos as mãos aos olhos, nariz ou boca, sem perceber. É por isso que virologistas insistem: lave as mãos com frequência, use álcool em gel e mantenha uma distância de cerca de 2 metros de outras pessoas, menos como uma barreira invisível contra o inimigo. Mas e se isso falhar? E se você contrair o novo coronavírus? Em 2026, dados do CDC mostram que infecções estão crescendo, ou provavelmente crescendo em 13 estados, com test positivity em 52% e ad visits em 0,8%. Mas com imunidade global, a maioria menos cerca de 982%. Menos sobrevive, com sintomas leves, resolvendo em dias. No entanto, para entender a ameaça, visualize o que acontece dentro de você. Imagine o seu corpo como uma fortaleza impecável, uma sinfonia orquestrada por trilhões de células, trabalhando em perfeita harmonia. O sistema imunológico patrulha como sentinelas vigilantes, macrófagos e linfócitos, prontos para aniquilar qualquer intruso com precisão letal. Os pulmões, esses vastos labirintos de mais de 300 milhões de alvéolos, menos minúsculos sacos de ar finos, como papel de seda, inflando e desinflando, como um fole preciso, trocando oxigênio vital pelo dióxido de carbono em uma dança ininterrupta que sustenta cada batida do coração. O sangue, esse elixir da vida carmesim, carrega nutrientes, hormônios e oxigênio para cada canto remoto, nutrindo músculos tensos, ossos fortes e órgãos vitais em um equilíbrio absoluto. O cérebro orquestra o espetáculo, enviando sinais elétricos a velocidades de até 120 metros por segundo, mantendo pensamentos claros, movimentos fluidos e sentidos aguçados. N-U-A. Falas: não há fraquezas aparentes. Um ecossistema perfeito. Até que o invasor chega, o SARS-CoV-2. Esse vírus esférico, de apenas 0,1 micrômetro com sua coroa de proteínas espinhosas, como espinhos de um ouriço maligno, ou lanças afiadas prontas para perfurar. Flutua no ar encapsulado em gotículas invisíveis, expelidas por uma tosse, um espirro, ou até uma conversa casual. Ele não ataca de frente. Ele engana, usando sua proteína spike como uma chave mestra para portas celulares. Respire fundo agora. Imagine. O vírus entra pelas narinas ou pela boca, deslizando pelas vias respiratórias superiores, como um ladrão na noite escura, passando pelo nariz úmido faringe e traqueia aderindo ao muco protetor, mas escapando das cílias vibrantes, menos minúsculos, cílios que varrem impurezas para fora como escovas automáticas. Como um vírus respiratório primário, ele começa infectando a garganta e o fundo do nariz. Ele não pode se reproduzir sozinho. Precisa sequestrar o mecanismo das nossas células. O que ele faz? Ficha-se as células da mucosa, usando as proteínas spike na sua superfície, como lanças
afiadas para penetrar na membrana celular. Visualize isso em close-up molecular. A spike encaixando no receptor, a C2 como uma chave girando na fechadura, fundindo membranas em uma fusão traiçoeira. Ele ultrapassa a barreira e injeta seu RNA de fita simples como um código hacker, infiltrando um sistema seguro. Agora a célula, outrora leal guardiã, é traída. Seu maquinário ribossomal leu o RNA viral como se fosse seu próprio, produzindo proteínas virais que sabotam o sistema imune inato, inibindo interferons e criando escudos contra a detecção inicial. Em pouco tempo, horas que parecem minutos no caos celular, o corpo pode produzir de 10.000 até 100.000 cópias virais. As organelas incham como balões sob pressão. O citoplasma agita-se em turbulência. Então, explosão dramática. As cópias destroem as células de origem rompendo-as, como bolhas de sabão estourando em câmera lenta, e começam a infectar as vizinhas. Uma cadeia exponencial de destruição. Mas o corpo percebe o invasor e reage, ou tenta, produzindo uma resposta inflamatória para combater o inimigo. Por isso, sentimos desconforto e dor na garganta, como se agulhas invisíveis perfurassem o tecido. Células sentinelas, como dendríticas e macrófagos, detectam fragmentos virais e liberam citocinas menos mensageiros químicos, como interleucina 6 e TNF-alfa. Gritos de alerta ecoando pelo sistema linfático. Reforços chegam. Linfócitos T assassinos e B produtores de anticorpos mobilizam-se em massa nas próximas semanas. É o início da inflamação aguda, o alarme soando alto para conter o vírus. A partir daí, o patógeno desce para os tubos brônquicos, menos as vias aéreas ramificadas, que levam aos pulmões, causando inflamação nas mucosas que os revestem, como um incêndio se espalhando por corredores estreitos. Isso gera irritação extrema, e é por isso que tossimos seco, expelindo muco como um mecanismo de defesa falho. A resposta inflamatória se intensifica porque o corpo está combatendo o vírus ferozmente, e como consequência, surge a febre, o termostato interno elevando para 38 mínimos forte graus, para tornar o ambiente hostil aos replicantes. Aqui, nos sentimos mal. Perdemos o apetite, o corpo priorizando a luta sobre o conforto. Lembre, de acordo com a UMICE, em 2025 80% das pessoas infectadas desenvolvem apenas sintomas leves, como febre e tosse. 14% têm sintomas mais graves, como falta de ar, e apenas 6% enfrentam estado grave, com insuficiência pulmonar ou falência de órgãos. A maioria se recupera sem tratamento específico. Repouso, hidratação abundante, paracetamol para alívio menos. Mas a situação pode piorar. Se o vírus passar dos tubos brônquicos para os pulmões profundos, causa inflamação massiva, menos a pneumonia viral, transformando o tecido esponjoso em um pântano congestionado. O problema não é só a infecção, mas como nosso corpo responde. Para impedir que domine as células, produz substâncias químicas agressivas, criando congestão nos alvéolos, esses pequenos sacos de ar na base dos pulmões. Estruturas delicadas que se enchem de ar e trocam o oxigênio com o sangue através de paredes finíssimas. Sem oxigênio suficiente, ocorre insuficiência respiratória. O coração, privado de O2 pela corrente sanguínea, não consegue bombear. Um especialista compara a resposta inflamatória a uma guerra onde dois exércitos lutam, mas bombas caem sobre civis, hospitais ou museus. Em outras palavras, o sistema imune em pânico libera uma tempestade de citocinas tão potente que danifica tecidos saudáveis, como um incêndio controlado, virando inferno. Baços Bassam, plasma coágulos, formam por hipercoagulabilidade, trombose pulmonar, bloqueia artérias.